E aí, pessoal, bem-vindos ao CorvoCast, um novo podcast para você que quer se atualizar do que acontece no mundo. Diretamente de Londres, aqui você vai ter notícia de economia, de política, de esportes, histórias curiosas e também a gente vai falar de tecnologia e videogames, porque esse assunto não pode faltar, na minha opinião, hein? Mas antes de mais nada, é bom a gente se apresentar, né? Meu nome é Luiz Corvini, eu sou jornalista e já trabalhei na Folha de São Paulo e em várias afiliadas da Globo. Inclusive, você já deve ter me visto na telinha. E também trabalhei na BBC. E para me dar uma força nesse pod aqui, está ao meu lado a Caroline Porto. E aí, Carol, se apresenta para o pessoal. Oi, gente, eu sou a Caroline Porto, também sou jornalista, já trabalhei no G1 e hoje eu sou freela para alguns portais aqui de notícias como a CNN Brasil. Muito bem, então vamos trazer aqui o assunto do nosso primeiro podcast, que é a decisão da Inglaterra de barrar os viajantes de vários países da chamada lista vermelha. Inclusive, o Brasil está nessa lista, viu? Para tentar diminuir o avanço do coronavírus. Essa lista vermelha foi criada para relacionar os países que, na opinião do governo britânico, não estão conseguindo controlar direito a pandemia. Ou a vacinação está indo muito devagar, ou existe uma daquelas novas variantes em circulação. Eu tenho até aqui a lista, nesse momento, desses países na lista vermelha. Olha, uma lista longa, hein? Vamos lá. África do Sul, Angola, Argentina, Bolívia, Botsuana, Brasil, Burundi, Cabo Verde, Chile, Colômbia, Emirados Árabes, Equador, a antiga Suazilândia, Eswatini, Guiana, Guiana Francesa, Ilhas Maurício, Ilhas Seychelles, Lesoto, Malawi, Moçambique, Namíbia, Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, República Democrática do Congo, Ruanda, Suriname, Tanzânia, Uruguai, Venezuela, Zâmbia e Zimbábue. Muita coisa, hein, Carol? É isso mesmo, muita coisa, haja país. É só que tem mais uma situação sobre esse bloqueio no Reino Unido. Quem conseguir entrar vai ter que encarar o hotel quarentena e gastar uma nota com isso, né, Carol? Isso mesmo, o preço é bem salgado, viu, Luiz? O custo de cada pessoa para entrar nesse hotel quarentena é de 1.750 libras, ou seja, o equivalente a 13 mil reais para ficar 10 dias de quarentena. Essa restrição começou nessa semana, dia 15, e o governo falou que vão ser só 16 hotéis nesse primeiro momento, viu, Luiz? É estranho isso, né? Eu acabei de entrar no site que o governo montou para essas reservas e nesse site não fala muita coisa, não. Não dá para escolher, por exemplo, o hotel que você vai passar essa quarentena. Uma história esquisita. Além disso, eu li uma reportagem num jornal aqui da Inglaterra, o Independent, que fala que o governo inglês não deixou claro os critérios que ele adotou para escolher esses hotéis. E a reportagem apurou que alguns desses hotéis têm umas diárias bem mais modestas do que essa aí de 1.750 libras para só 10 dias de estadia. Não dá para entender porque as pessoas têm que pagar tão caro para fazer esse isolamento. E o que está incluído nesse pacote quarentena? Segundo o anúncio do governo, Luiz, esse pacote estão incluídas 3 refeições, o café, o almoço e o jantar, né? Que são entregues sem contato, lógico, com a pessoa que vai até o quarto levar essas refeições, mais 2 testes PCR para identificar se a pessoa está com vírus ativo no corpo. Esses testes eles são feitos no segundo dia de quarentena e também no 8º. Mesmo com esses 2 testes antes de viajar, os passageiros têm que apresentar um teste negativo de Covid, que deve ser feito até 72 horas antes da viagem, e ainda preencher um formulário imenso de imigração, com os detalhes, tudo certinho onde vai ficar, enfim, todos os detalhes de contato de emergência também. Esse formulário a gente mesmo teve que preencher quando a gente veio para cá, né? Exatamente. Bom, sobre esse assunto, você inclusive conversou com um brasileiro que está no meio dessa situação, né? Sim, eu falei com o Eduardo Silveira, ele tem 27 anos, ele é gerente de uma empresa de produtos químicos aqui no Reino Unido. Ele vive com a esposa e com a família dele, o pai, a mãe e o irmão, aqui na Inglaterra, em Londres. E ele voltou no fim de janeiro para o Brasil para participar de uma cerimônia de graduação e para passar também por um processo, um tratamento odontológico lá em Curitiba, que é a cidade dele. E o que aconteceu com ele então? Conta pra gente. O que aconteceu é que ele chegou no Brasil, tirou férias do trabalho aqui no Reino Unido, foi para o Brasil para fazer os compromissos dele, né, para seguir com os compromissos dele, e precisou adiantar a viagem. Ele retornaria para o Reino Unido no dia 20 de fevereiro, junto com a família,
mas com o anúncio do governo, na semana passada, ele tentou falar por telefone com a agência de viagens, ele não conseguia, todos os voos lotados, ele precisou correr para o aeroporto para tentar mudar o voo dele, teve sorte, conseguiu um voo para o sábado, para chegar antes do dia 15, fez uma conexão em Madrid, foi uma correria tremenda, segundo ele, embarcou, me mandou até uma mensagem dizendo que o voo estava completamente lotado, sem distanciamento social, mas deu muita correria, viu? É impressionante isso que você falou, porque eu também conversei com uma agente de viagens no Brasil e ela disse que esse voo, que seria o último voo antes do hotel quarentena, que chegaria antes da segunda-feira, mesmo com essa conexão em Madrid, ele já estava mesmo lotado, mas quem conseguiu entrar nesse voo, inclusive, dependendo do jeito, se teve que trocar a passagem, alguns pagaram muito caro, né, para esse voo. Isso mesmo, o Eduardo me contou que estava, no momento que ele estava no balcão, trocando a passagem dele, adiantando a passagem dele, chegou uma pessoa no balcão desesperada, querendo mudar a passagem, e ele deixou, esse homem deixou o ticket que ele tinha de lado e comprou um novo ticket. Ele pagou 11 mil reais pelo novo ticket. E na cabeça do rapaz compensou essa mudança, porque ele deixou de pagar 13 mil para ficar num hotel quarentena e vai poder ficar em casa em quarentena com a família dele, né? Não foi a mesma questão, o Eduardo não conseguiu, ele conseguiu mudar apenas o voo dele, a família acabou ficando no Brasil, a esposa e os pais, ele precisava vir, o dele era de emergência, porque ele trabalha aqui, ele precisava voltar para o trabalho, então para ele deu certo, mas a família fica. Mas quem da família ficou lá? A esposa e os pais. Nossa, então durante esse período ele vai ficar sem a esposa aqui, vai ter que trabalhar e ter alguma previsão para eles voltarem ou não? Ele não disse que tem previsão, eles estão ficando lá na casa de parentes, de familiares, e eles vão ficar de olho nas regras, né? Ver até quando dá para aguentar, e de repente vão ter que acabar, se essa situação se estender, vão acabar fazendo esse hotel quarentena, não vai ter jeito. Mas eles vão, segundo o Eduardo, eles vão ficar de olho lá na situação para ver o que acontece. E essa questão do hotel quarentena começou então essa semana, sem previsão para quando isso vai terminar, né? O governo não tem nem ideia, não falou nada sobre quando que esse possível hotel quarentena ou essas restrições vão diminuir. Um assunto complicado, né, para quem viaja, até mesmo outras pessoas, e parece que só pode entrar mesmo quem for cidadão britânico, cidadão irlandês, ou que tiver um visto, né, uma permissão para residência aqui. Fora isso mesmo, se não for nesse caso, hotel quarentena e paga uma grana, né? Exatamente. No caso, mesmo cidadão britânico ou nacional irlandês ou residente aqui no Reino Unido, que é o caso do Eduardo, que é brasileiro, mas tem residência aqui, mesmo essas pessoas chegando, que têm autorização para entrar, chegando depois do dia 15, eles precisam sim fazer o hotel quarentena e pagar essas 1.750 libras por pessoa. Você imagina a correria nos aeroportos para tentar mudar essa passagem, não só no Brasil, mas enfim, aeroportos pelo mundo inteiro, o pessoal desesperado para chegar até talvez meia-noite, 11h59 do domingo, pisar em solo britânico nesse horário para não precisar pagar, porque é muito dinheiro mesmo, 1.750 libras, 13 mil reais, até aquele rapaz que você citou, que teve que trocar o ticket e pagou 11 mil pelas contas, ainda assim ele pagou menos do que ele pagaria se ele fosse ficar 10 dias quarentenado, né? Sim, viabiliza a viagem, né, Luiz? Bom, pelo menos o Reino Unido está com um processo avançado da vacinação, então foi anunciado também que foram dadas 15 milhões de doses e realmente então ele está avançando, mas as outras restrições a gente percebe aqui que fica um negócio meio complicado, porque a gente quando anda na rua aqui não vê ninguém de máscara, né? Ninguém mesmo. Quando saímos de máscara, nós somos os estranhos. Realmente é um negócio complicado aqui no Reino Unido também, né? Os casos estão diminuindo um pouquinho, segundo as reportagens, mas enfim, uma situação complicada que a gente vai continuar acompanhando, claro, esse assunto ainda vai render muito debate nesses próximos dias, a gente vai continuar acompanhando. Então,
eu acho que tá bom para o nosso primeiro encontro aqui com o pessoal no cast, né? Exatamente. Muito bem, pessoal. Então essa foi a estreia do nosso CorvoCast. Se você gostou, continua acompanhando a gente aqui no seu player de podcast favorito. A gente vai trazer novos assuntos para vocês ao longo das semanas, diretamente de Londres, coisas interessantes. Tudo que vocês quiserem ouvir, a gente também vai poder abordar. Caso vocês tenham sugestões, também mandem para a gente vai incluindo isso nos nossos futuros podcasts. Obrigado pela sua companhia e a gente se fala. Até!